Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos começar o nosso culto lendo em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Está escrito: toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, a mulher sábia, ó Deus, ela edifica, ó Pai, a tua igreja, ó Pai, uma igreja sábia, ó Pai, ela edifica, ó Pai, aqueles que estão nela, Senhor, aqueles que estão em sua volta, ó Deus. Peço pelos meus irmãos nesse momento, peço que os livres do mal, Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai Santo, obrigado mais uma vez, peço perdão de minhas fraquezas nesse momento, peço que me ajude a ajudar os meus irmãos, Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome esse culto em suas mãos, ó Pai, que os seus filhos, ó Deus, eles possam entender o valor de tua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, Pai Santo, que o teu Espírito, ó Pai, possa batizar as audições, os sentidos de seus filhos, para que eles possam, ó Deus, ouvir a palavra corretamente do Senhor, ó Pai. Pai Santo, eu peço no nome de Jesus Cristo, tome esse culto em suas mãos, abençoe aqueles que ouvirão depois, ó Pai. Eu peço no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos, que Deus os guarde. Aqui em Provérbios, onde nós lemos, 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Quando falamos de mulher, é muito importante, sempre que ouvirmos a palavra mulher nas Escrituras, muitas vezes está sendo dito com a igreja, está sendo dito para a igreja. E a igreja do Senhor não é uma igreja tola, é uma igreja batizada com o Espírito Santo. Então, se comparamos, se a igreja, se a mulher é comparada à igreja, a mulher, ela tem um ministério. Vamos falar um pouco sobre isso, porque a mulher, ela tem uma parte muito importante, aonde não é falado na igreja, e muitas vezes uma irmã não sabe a importância que ela tem, justamente porque pregadores têm colocado a mulher não no devido lugar dela, mas no lugar inferior, aonde uma pessoa, uma irmã, uma mãe de família, muitas vezes ela pensa, será que eu não significo nada na igreja? Estou indo na igreja por quê? Se eu não posso falar nada, se eu não posso dizer nada. E muitas vezes, essas pessoas, essas irmãs,
elas ficam desse jeito, porque aqueles que estão à frente de um trabalho, à frente da congregação, estou falando de pregadores, de pastores, eles deveriam parar e dar uma ênfase, dar uma revisão naquilo que eles estão ensinando e olhar com carinho aquelas servas de Deus que ali estão, porque são pessoas importantes para o reino de Deus, assim como os homens são. Porque muitas vezes aquela irmã está tendo um determinado pensamento, muitas vezes ela tem até medo, timidez, de chegar para o determinado pastor e dizer: irmão, eu não tenho utilidade nenhuma, então é só aprender e guardar para mim aquilo. Porque muitas vezes é baseado nas escrituras, porque você vai em 1 Timóteo, capítulo 2, 12, acredito, ali está dizendo que a mulher esteja em silêncio, e não é permitido que a mulher ensine. E isso está correto, não é para a mulher ser pregadora, não é para ela ser ensinadora, mas a mulher tem um ministério, essa é a questão. A mulher tem um ministério. Então é do ministério da mulher que nós vamos falar um pouquinho, porque elas são importantíssimas. Se você está aqui hoje, se você é um homem que está na palavra de Deus, que foi criado no berço evangélico, ali houve um ministério de sua mãe para você. O mensageiro, acredito que é na mensagem Amor, aonde ele cita a mãe Gambá, aquela mãe Gambá estava ali com seus filhotinhos, aquela mãe estava ali enferma, para que ele pudesse orar por ela. Ele não tinha entendido aquilo ainda. Aí Deus disse a ele: olha, ela está 24 horas aí, esperando para que você ore por ela. Eu coloquei ela aí para você orar por ela. E quando ele orou por aquela mãe Gambá, o profeta tem dito que aquela mãe é mais importante do que muitas mães que se dizem mães hoje. Ele orou por aquela Gambá, e aquela Gambá se foi, depois que recebeu a oração, com seus 9 filhotinhos, e parecia estar agradecendo a ele: obrigado, Senhor, pela oração que você fez. O profeta dizia que ela ia mata fora, balançando a cauda como agradecendo, dando um tchau. Então, da mesma forma, Deus coloca pessoas na sua vida por um determinado motivo. Então aquela mãe, se uma gambazinha precisava de saúde para poder cuidar de seus filhinhos ali, ela foi tida como uma dama. Imagine a tua esposa, o que ela não significa para Deus. Ela é uma dama. O profeta tem dito para você observar a natureza. Ele disse: observe a natureza. A natureza é uma Bíblia. A natureza está pregando para você o tempo todo. Estamos falando de um ministério da mulher. Se uma mãe não observar a natureza, ela não vai entender o papel dela.
Observe a mamãe águia. O profeta tem dito que a mamãe águia, quando as águiazinhas começam a ter seus primeiros voos, a mamãe águia está sentada em uma árvore acompanhando as águiazinhas ali, em suas primeiras caminhadas. E é sempre a mãe que está com o filho. Observa uma cachorra, um gato, uma gata com seus filhotinhos ali. É sempre a mãe que está com os filhos. Por quê? Porque o pai está fora. Muitas vezes você está trabalhando, você sai de manhã e chega tarde em casa. E tem que ter uma esposa espiritual em casa, para que ela possa exercer seu ministério em casa de mãe. Seu ministério de mãe em casa. Deus se simbolizou como uma galinha. Quando Jesus disse: Israel, quantas vezes quis eu juntar a ti como a galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas. Deus se simbolizou como se fosse uma galinha cuidando de seus pintainhos, de seus filhinhos ali. Para você ver a importância que uma mãe tem. Estou entrando nesse tema para que uma mãe de família, uma irmã, ela pode entender a importância que ela tem no reino de Deus. A importância. Se existe um homem cristão hoje, é porque houve uma mãe cristã que exerceu o seu ministério de mãe, de pregar a palavra a seu filho em casa, para que ele possa entender o valor da palavra de Deus. Não como uma mãe mundana, que não ensina o filho as coisas certas, e Deus cobrará isso delas. Então, uma irmã cristã, ela tem um ministério, e você tem que exercer este ministério. Quando Paulo diz que não é para a mulher falar na igreja, a palavra não diz que você tem que ficar calada na sua casa. Tem filhos que dependem de você. Você não é como essa mulher tola que nós estamos lendo aqui. Você sabe como edificar a sua casa. Como uma casa é edificada? Com os filhos cumprindo a palavra de Deus. Os filhos orando junto com a mamãe. A mamãe lendo alguma coisa para que os filhos cresçam sabendo o significado da palavra de Deus. Ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ali está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quem que vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Se o pai fica fora de casa o dia todo para levar o sustento para casa. Então esse é o ministério da mãe, é o ministério da mulher, educando a criança. Como que você vai educar a criança no caminho correto da palavra? Instruindo ela, falando da palavra de Deus para ela. Agora, se o seu filho olha para você e não vê exemplo,
Como que essa instrução vai vir a ele? Então você está fora do ministério. Usa esse ministério que Deus tem colocado na sua mão. Observa o valor que você tem diante de Deus. Observe o valor que a tua família tem. Observe o valor que aquela mãe gambá tinha. Precisava de saúde para cuidar dos filhotes. Deus se simbolizou como se fosse uma galinha para ajuntar os pintainhos. Mas aí a mente unicista vai dizer, mas não era Jesus que estava falando? Se você observar, ele estava dizendo assim: quantas vezes quis eu ajuntar você? Quantas vezes? Desde o princípio, quantas vezes quis eu? Esse era Deus falando, através de seu Filho. É um aprendizado importantíssimo para nós, tanto para os pais como para as mães. O ministério da mulher. Se existe um cristão genuíno, é porque houve uma mãe genuína, que quando ele era pequeno, instruiu ele no caminho que deveria andar, e ele não se desviou desse caminho, e hoje ele está na casa do Senhor, através do ministério de uma mulher sua mãe. O mensageiro ele tem nos dito, falando sobre Abraham Lincoln, na mensagem Dia das Mães, ele disse: mas vou transmitir isto para os jovens. Vocês sabem que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida, até depois de seus 21 anos de idade, exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja o que você lê. Veja o que você lê molda o caráter que você tem. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje. Revistinhas de ficções e de coisas vulgares e bobagens são colocadas em nossas bancas e jornais. Mas falando de Abraham Lincoln, Mombrana diz, ele tinha a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja o que isto fez dele. Então, Abraham Lincoln, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele só tinha uma Bíblia e esse livro dos mártires. Mas continuando aqui, o profeta diz, mas diante de tudo aquilo, certo dia, ele fez uma afirmação assim. Ele disse, se puder ser encontrada alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa, que o criou para servir ao Senhor. Observa isso. Então, se existe alguma coisa de bom nele, é por causa de uma mãe piedosa que o criou para servir ao Senhor. E o que essa mãe piedosa deu na mão desse menino? Vocês observam que ele tinha uma Bíblia. Ele tinha uma Bíblia. Era um homem criado no arado, arando a terra para o plantio. Um homem que não tinha
educação escolar. Aprendeu tudo lendo as Escrituras. Porque tinha uma mãe piedosa, tinha uma mãe cristã que cuidou dele. E você observa o homem que ele se tornou. Mombrana disse: veja você, uma criança ouve sua mãe. Aquela mãe tem um jeitinho que consegue que a criança ouça. Quando se fere, se referindo à criança, quando se fere, ela vai até a mamãe para consolo, antes de ir ao pai. Então você observa que a criança, a primeira coisa é a mãe. Porque é a mãe que passa todo o tempo com ele. Então, se uma irmã, ela entender o valor que ela tem para o ministério, ela vai, se ela não fez isso, a partir de hoje ela vai começar a fazer. Fazer o quê? Instruir seus filhos no caminho certo. Porque ela não é uma tola, ela é uma sábia. Ela é uma sábia. Vocês observam o tamanho do homem que se tornou Abraham Lincoln. Porque ele tinha uma mãe que falava da palavra de Deus para ele, que deu uma Bíblia em suas mãos e deu o livro dos mártires, para saber o verdadeiro valor da igreja, o verdadeiro valor que os filhos de Deus têm. Então o profeta está dizendo aqui que antes da criança ir com o pai, primeiro ela vai com a mãe quando ela se machuca. A mãe primeiro consola o filho. Por que a criança faz isso? O irmão Brana disse, porque ela esteve primeiro com ela. Você sabe. E há um dom que Deus dá a uma mãe. Há um dom que Deus dá para uma mãe, para ser daquela maneira. Eu quero dizer, uma mãe, uma verdadeira mãe. Agora, eu creio que as mães são honestas e pias. Então as mães são honestas, elas querem o melhor para seus filhos. E o que é melhor para você, cristão? Filho, é ter uma mãe cristã. Mas e as jovens? As jovens, se elas estão em casa, são mocinhas solteiras, elas têm que estar debaixo do ministério da mãe, do ministério do ensinamento da mãe em casa, mostrando para ela o valor da palavra de Deus. Esse é um ministério que não pode cessar. Isso é bíblico. A mulher não esteja calada em sua casa. O marido não está, ela tem toda a autoridade. É como a lua e o sol. Como a lua e o sol. Aí você diz, mas como assim? Como a lua, o sol e o sol? Na mensagem Hebreus, capítulo 1, Mombrana disse, então, a lua é uma sombra do sol. O sol simplesmente reflete sua luz quando ele está atrás da terra. Então, quando o sol se põe, ele está atrás da terra, então é noite aqui, e lá nos países, no Japão, esses países ocidentais, orientais, ali já é dia, ali o sol está brilhando ali.
Mas quando o sol se esconde de trás da terra, o que acontece? O profeta diz: e a lua produz luz para sairmos à noite. E que quadro bonito que temos aqui. Outro quadro bonito. O sol representa Cristo. E a lua representa a igreja. Estamos falando do ministério da mulher. Não perca isso. E a lua representa a igreja. Mas quem são eles? William Branham diz, continuando, ele diz: eles são exatamente esposo e esposa. E na ausência de Cristo, a igreja reflete a sua luz menor, o Evangelho. E isto é a luz para andarmos até o Filho se levantar outra vez. Então, quando Cristo, quando o sol, observa o marido e a mulher. Então, na ausência do marido, do sol, a mulher, a igreja, ela vai refletir a luz do Evangelho. Se são casados, essa luz tem que ser refletida para os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão ouvindo a palavra através da igreja. Porque Cristo saiu e a luz agora está pairando sobre a igreja. E essa palavra agora está sendo levada para você. Está educando os filhos de Deus no caminho que eles devem andar. E não se desviarão dele. Porque na ausência do pai, a mãe tem toda essa autoridade. Porque a luz do pai vem sobre ela. Que é a palavra que vem sobre a esposa, para que ela possa passar a palavra do marido aos filhos. Olha, seu pai quer desse jeito. Seu pai não vai ficar contente se você fizer desse jeito. Faça do jeito que seu pai falou. Ela está repetindo as palavras do pai. Então o ministério da mulher, uma dona de casa cristã, é repetir as palavras do marido às filhas, aos filhos. Esse ministério não para. E vocês observam que o William Branham está dizendo que essa luz do Evangelho, essa luz é até que o filho se levante outra vez. Aí ele explica para você o que são esses. Ele diz: então a igreja e o filho, a igreja e o filho, a lua e o sol se juntam. Vem? A lua é parte do sol. A igreja é parte de Cristo. E durante a ausência de Cristo, a igreja reflete sua luz. A luz é a palavra. Luz para meus pés é a tua palavra, Senhor. A luz é a palavra. E a igreja agora está refletindo esta luz para os filhos. Simbolizando você, dona de casa, minha irmã, mulher, você tem um ministério em sua casa. É importante a gente entrar nessas passagens para que as irmãs possam saber o valor que elas têm, porque tudo que se aprende é que a mulher tem que ficar quieta, ela não tem que falar nada, ela tem o valor. Da mesma forma que a igreja tem o valor e a obrigação de levar a palavra aos filhos.
Então, tão certo quanto podemos ver a luz brilhando, sabemos que o sol está brilhando em alguma parte. É desde que a igreja esteja refletindo a luz de Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. Amém. Pense nisso. Pense nessas coisas. Irmã, pense nessas coisas. Igreja, pense nessas coisas. Então, quando uma irmã cristã, ela entende esse ministério que é dado a ela em casa. Um dos motivos que eu estou entrando nesse assunto é para ajudar uma irmã que me procurou. E eu não pude responder essa irmã. Eu estava esperando o momento certo. Agora ela tem um culto falando sobre isso, que possa ajudá-la. Quantas irmãs às vezes não estão na mesma condição e não tem coragem de chegar e falar assim: irmão, me ajuda nisso. Irmão, qual é a minha finalidade na igreja? Por que eu estou vindo nos cultos? Para que você possa refletir essa luz na tua casa. Edifica teu lar, porque você não é uma tola. Agora você foi instruída pela palavra o que você deve fazer na sua casa. Não se contente. Você não precisa de muito. Você só precisa entender as palavras de Deus, aquilo que seu marido tem absorvido. Mas antes vocês têm que conversar entre vocês. Muitas vezes o marido está em casa: hoje eu estou de folga, e não conversa com a esposa sobre educação de filho. Ela precisa refletir a sua luz para seus filhos. Então instrua a tua esposa. Você aprendeu, agora passa seu aprendizado para ela. Na sua ausência, ela falará em seu lugar. Para que você não possa reclamar depois que seus filhos não te obedecem. É porque você não criou ele da maneira correta. Que a palavra está dizendo para você criar ele desde pequeno no caminho. Graças a Deus. Mensagem: vimos sua estrela e viemos adorá-lo. O profeta disse: a lua e o sol são esposo e esposa. Como eles dizem. E na ausência do sol, a lua reflete a luz do sol. Reflete a luz do sol para a terra, produzindo uma luz inferior, para que possamos ver como nos arranjar com a luz da lua, até que o sol nasça. Então a luz do sol é refletida na lua, para que aquela luz um pouquinho mais inferior do que a luz do sol, a luz da palavra que vem na igreja, não é a totalidade. A igreja tem uma luz um pouquinho mais inferior para que os filhos de Deus possam enxergar um pouco e não se perder nesse mundo de trevas. Até que o sol nasça de novo. Então, o sol e a lua se tornam o mesmo.
A luz do sol e a luz da lua são o mesmo. É a mesma luz que está no sol, é a mesma luz que reflete na lua, é a mesma luz. Então, a mesma palavra que o marido tem, quando ele não está em casa, aquela mesma palavra tem que estar na esposa. Para que o filho possa entender a realidade da vida. Muitas vezes o filho, o moço cresce e não tem uma perspectiva de vida. Nós temos que deixar Deus tomar a frente. O homem tem sempre querendo tomar o lugar de protagonista. O protagonista é Deus mesmo. O protagonista é Ele. Então tudo é Ele que faz. O ser maior é Deus. Às vezes a pessoa ela é chamada para ir num determinado lugar, ou vem um pastor de fora. Às vezes aquela igreja nunca encheu. Mas quando chega um pregador de outra cidade, aquela igreja enche, não cabe ninguém ali. Ah, vai vir o pastor fulano de tal. Eles estão olhando para aquele homem como se ele fosse o protagonista. E perderam o verdadeiro protagonista, que é Deus mesmo. Eu estou aqui trazendo a palavra para vocês, mas o protagonista é Deus. Temos que tomar cuidado para não colocar a criatura acima do Criador. É isso que o homem tem feito, ele tem colocado a criatura acima do Criador. É o pastor fulano de tal. Gente, ele não é o protagonista. O protagonista tem que estar em você. É a palavra de Deus, é Deus mesmo. E quando você é instruído por essa luz da palavra, sua esposa é instruída pela luz da palavra, agora ela pode falar no seu lugar. Agora ela pode falar no seu lugar. Porque a mesma luz, é isso que o profeta está dizendo aqui, ó, a luz do sol e a luz da lua é a mesma luz. O Evangelho de Cristo e o Evangelho que está na igreja, na noiva, é o mesmo Evangelho, é a mesma luz. Porque se andarmos na luz, como na luz Ele está, então temos comunhão, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos purifica, nos santifica. Amados, não perca essas coisas. O ministério da mulher. A mulher ela é importantíssima na criação de seus filhos. Ela é importantíssima no lar. Mas quando o marido chega, aí já não é mais a esposa, agora já é ele falando, porque agora ele está em casa. Mas na ausência dele, ela tem toda a autonomia de chegar para o filho e colocar o que é certo. Porque se uma mãe, ela não instruir o filho corretamente, vai acontecer o que nós lemos aqui na abertura do culto. Toda mulher sábia edifica a tua casa. Irmã, seja sábia. Edificar a tua casa não é estar limpando a casa todo dia. Edificar a tua casa é sentar com teu esposo, teus filhos, falarem da palavra de Deus. E quando o esposo não estiver em casa, você continua edificando a tua casa, porque agora é você que responderá por ele. Mas a tola derruba com suas próprias mãos, ela destrói. Como que ela destrói? Os filhos começam a se perder.
Aí os filhos já não respeitam mais os pais. Porque faltou aquilo que nós lemos também em Provérbios. Onde está dizendo, educa a criança no caminho em que deve andar. Então você tem que começar com os seus filhos desde pequeno. Aqui continua, até quando envelhecer, porque a coisa vem desde o princípio. Muitas vezes as mães não colocam roupa cristã em seus filhos. Não está educando no caminho que deve andar. E elas serão responsáveis por isso. Irmã, tire a responsabilidade das suas costas. Talvez você não sabia dessas coisas que eu estou te falando hoje. Mas tire a responsabilidade das suas costas. Educa seu filho. Eduque a sua filha no caminho que deve andar. Porque o tempo vai chegar. A velhice vai chegar. A morte vai chegar. E seu filho não se salvará, porque faltou você ter uma responsabilidade. Faltou para você ter um ministério na sua casa. O ministério da mulher. Educa a criança no caminho que deve andar. Até quando se envelhecer. Quando envelhecer, não se desviará dele. Então, se a criança envelheceu, mesmo que aquele moço já se tornou um moço adulto, um velho, e se ele está na palavra, e se ele vir a morrer, que é um fato, todos nós morreremos, e ele não se desviou do caminho, e se você permanecer no caminho, o tempo, o outro lado, será você e sua família novamente. Vocês educaram seus filhos. Agora Deus está dando o direito de vocês estarem do outro lado com Ele. Traga isso para a vida de vocês. Não percam isso. Não percam essas coisas. O ministério não é apenas do homem, de um pastor. Cada família tem seu ministério em casa. Cada mãe tem seu ministério quando o marido não está em casa. Mas maridos, conversem com suas esposas. Como que ela vai exercer algo se você não passa? É por isso que Paulo estava dizendo, para você conversar com teu marido em casa, muitas vezes ele não quer conversar. Agora não. Todas essas coisas serão cobradas. Deus não deixará essas coisas passarem impunes. Deus tem colocado uma responsabilidade nas suas mãos. Então, se a mulher, marido, mas principalmente a mulher que fica mais tempo com os filhos em casa, se elas entenderem essas coisas, Deus tem colocado uma responsabilidade nas suas mãos. Agora você tem que educar essa criança. Você tem que educar ela para Deus. Deus está dizendo para você, essa criança aqui é responsabilidade sua. Eu estou dando nas suas mãos. Senhor, mas como que eu vou cuidar do meu filho? Para isso você tem um pastor que vai instruir seu marido, vai instruir a sua família. E através dessa luz, dessa instrução, você passará essa luz adiante. Você passará esse evangelho adiante. Porque seus filhos, suas filhas, dependerão disso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus vos encha com sabedoria. Que vocês possam saber exatamente o que está sendo pedido para vocês nesse tempo final. Eduque seus filhos. Fomos chamados para isso. Que Deus vos abençoe. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.